Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula e nesta feita nós iremos aprender sobre Jesus e o Espírito Santo. Na aula passada nós aprendemos a respeito do Espírito Santo na Antiga Aliança e nesta feita nós iremos aprender hoje de toda a atuação do Espírito Santo, desde a profecia até a volta de Jesus. Então o Espírito Santo atuou nas profecias messiânicas até a volta de Jesus. E nesta feita, como texto base, nós queremos ler aqui em Lucas, no capítulo 11, e o versículo de número 13, que diz assim: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Então, nós iremos hoje falar a respeito desse Espírito Santo, no que diz respeito na atuação na vida de Jesus. Então, o primeiro ponto que nós iremos ver é a respeito de Jesus, né? E as suas profecias no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, ele inspirou vários homens a falar a respeito do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, se você ler aí, em Isaías, capítulo de número 61, e é bom nós acompanharmos, pegue a sua Bíblia, por favor, Isaías 61 e o versículo 1, né? Diz assim a palavra do Senhor: E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Também em Isaías, capítulo 11, versículo 2, como você está vendo aí no slide, Isaías 1 e 2 diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, se você ler os demais versículos, você vai perceber que o Espírito Santo de Deus ele estava sendo profetizado, né, na Antiga Aliança, no que diz respeito à unção que viria sobre Jesus. Então, Jesus, como homem, ele iria precisar dessa capacitação do Espírito Santo de Deus. Em seguida, quando chegou a plenitude dos tempos, como diz a Bíblia Sagrada, né? Jesus cumpre essa profecia e o Espírito Santo também participa a respeito do nascimento de Jesus, né? Se você ler aí Mateus capítulo 1 e o versículo de número 20, vamos ler o 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-lhe ter concebido do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus foi ele que fez esse grande milagre da concepção no ventre de Maria. Então, Jesus foi concedido, né? Ele foi encarnado no ventre de Maria através do Espírito Santo. Vamos ler Lucas, capítulo de número 1, e o versículo 35, também diz assim, 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há nascer será chamado o Filho de Deus. Então, o próprio Espírito Santo, ele foi mentor,
desse grande milagre extraordinário que foi a encarnação do Verbo, que é Jesus no ventre de Maria. Após o nascimento de Jesus, também o Espírito Santo ele aparece, ele atua no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16, iremos ler. Mateus 3 e 16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que a voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, observe que o próprio Espírito Santo de Deus, aleluia, ele apareceu ali no batismo de Jesus. Quando João Batista, ele batizou Jesus, e após Jesus sair das águas, o Espírito Santo, em uma forma corpórea de uma pomba, desceu sobre Jesus para cumprir a profecia de Isaías, capítulo de número 11 e versículo 10, versículo 2, que mostra que ia repousar sobre ele a plenitude do Espírito Santo. Após essa atuação de Jesus a respeito do repousar do Espírito Santo sobre Jesus após o batismo, o próprio Jesus ele foi tentado pelo diabo. E diz a Bíblia que quem levou Jesus para ser tentado foi o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também atua, levando Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Mateus capítulo 4, melhor dizer, versículo 1 e 2 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, o próprio Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Após Jesus ele ser tentado pelo diabo no deserto, nós também vemos que a atuação do Espírito Santo no seu ministério. Então, o Espírito Santo participou do ministério de Jesus. Nós já lemos Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, mas eu queria ler em Lucas capítulo 4 e o versículo de número 16 em diante, mostrando que o Espírito Santo de Deus, isso é uma confirmação do versículo lá de Isaías 61, Lucas capítulo 4, versículo 16 até o 18 e o 19, diz assim. Vamos ler do versículo de número 18 e o 19. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus atuou no ministério de Jesus, realizando milagres extraordinários. Se nós lêssemos também Atos Apóstolos, eu não coloquei aí no slide, mas também me lembrei agora, Atos Apóstolos, capítulo de número 10 e o versículo de número 38, você vai ver assim, o versículo diz assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Espírito Santo atuou no ministério de Jesus. Ele, como homem, precisava dessa capacitação, dessa unção, desse poder para realizar milagre extraordinário. Além de Jesus ele ter essa unção, ter essa capacitação dada pelo Espírito Santo de fazer milagres extraordinários, havia uma promessa da parte de Deus na antiga aliança de uma infusão, de um derramado do Espírito Santo. Então,
o Espírito Santo, havia uma promessa do quanto ele vinha morar no homem. Ele vinha batizar os homens que Deus escolhera, os seus filhos, com o Espírito Santo. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, de respeito que nos últimos dias ele derramaria-se sobre os seus filhos, as nossas filhas. Vamos ler esse versículo? Joel capítulo de número 2, e o versículo 28 e o 29, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão sonhos. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Também em Isaías capítulo 44, há uma promessa do Espírito Santo. Isaías 44, versículo 3, diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, esta promessa do Espírito Santo é uma promessa de um derramar, né? Que ele viria habitar conosco, estar em nós. E para fechar essa parte, eu queria ler também em Mateus 11, e o versículo, Mateus 3, versículo 11, que diz assim: Em verdade vos digo, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se você ler os versículos que estão aí no slide, você vai perceber que havia uma promessa a respeito do derramado do Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, versículos 5 e 8, o próprio Jesus, ele fala a respeito dessa promessa. Há vários versículos que estão aí, você pode ler aí na sua casa. Tantas referências bíblicas a respeito do derramado do Espírito Santo. O próprio Jesus, né? Ele falou a respeito desse derramar em muitos textos bíblicos. Mas além de Jesus, além dos profetas mostrar esse grande dia, você pode ver que após a morte de Jesus, o Espírito Santo de Deus também participou da ressurreição. Então, o Espírito Santo, ele foi o mentor da ressurreição de Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês Romanos capítulo 1. Então, o Espírito Santo aparece atuando na ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse versículo mostra claramente a participação do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. E Romanos capítulo 8, versículo número 10 e 11, também vamos ler esse versículo, diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo de Deus participou também da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Além do Espírito Santo ele participar da ressurreição de Jesus, né?
se você observar que a ascensão de Jesus ao céu era uma necessidade para que ele derramasse sobre nós o Espírito Santo. Então, se você lê ali João capítulo 16, 7 a 14, era necessário que Jesus fosse para o céu, para ele enviar o Consolador. Se ele não fosse, o Consolador não veria. Eu só queria ler em Atos dos Apóstolos 2 e 33. Diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, quando Jesus ascende-se ao céu, essa ascensão de Jesus, ela tem um propósito de Jesus tomar essa promessa, né? A garantia do derramamento do Espírito Santo. E quando ele ressuscita, passa 40 dias aqui com os apóstolos, ensinando a respeito do reino, faz a promessa em Atos 1 e 5, e Atos 1 e 8, quando ele chega, ele sobe em Atos 1 e 11 ao céu, ele derrama sobre a igreja, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo. Então, sendo agora derramado o Espírito Santo, essa promessa de Deus, ela inaugurando a igreja no dia de Pentecoste, nós entendemos, né, que o Espírito Santo começa a habitar na igreja, começa a habitar nos salvos em Cristo. E o propósito do Espírito Santo é revelar aos crentes a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo toma aquilo que é de Cristo e revela aos crentes. Então está escrito em João capítulo 16, versículo 14 e 15, que diz assim: ele me glorificará, porque é de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isto vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele veio como consolador, ele veio glorificar o Filho aqui na terra, ele veio comunicar a vontade de Deus, né, aos crentes, através da palavra de Deus, da inspiração profética, derramado do Espírito Santo. Então, os benefícios que essa atuação trouxe é para guiar os filhos de Deus, né, no caminho da salvação. Então, os benefícios da salvação em Cristo são mediados pelo Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, a igreja do Senhor, ela não teria vida, ela não teria um sucesso, ela não teria uma garantia de permanência nesse caminho. Então, somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. E por fim, né, assim como o Espírito Santo, ele traz essa comunhão íntima para os santos, salva a igreja do Senhor, ele que liga esse corpo, né? Que nós somos corpo de Cristo, somos templo do Espírito Santo, ele também participará da volta de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus e a volta de Jesus. Então, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 22. Eu gosto desse versículo. Glória ao nome de Jesus. Apocalipse capítulo 22, o Espírito Santo, ele participa da volta de Jesus. Ele vem buscar o seu povo. Glória ao nome de Jesus. Eu vou ler o versículo 17, que diz assim: e o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo de número 20. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, se você também ler em outros textos no livro de Apocalipse, você vai perceber que o Espírito Santo sempre está em atuação. Nas 7 cartas da igreja, ele sempre está comunicando a vontade do Senhor, preparando a igreja para o arrebatamento. Então, o Espírito Santo de Deus vem buscar a igreja. Ele é o amigo do noivo. É ele que vai conduzir a igreja
até o encontro de Cristo. Há uma tipologia bíblica a respeito do Espírito Santo, no que diz respeito na antiga aliança. Abraão simboliza Deus, Eliezer o Espírito Santo, e Eliezer que vai buscar Rebeca para se encontrar com Isaac, que é um tipo de Cristo. Eu queria ler também, para encerrar, em Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo de número 7 em diante, vamos ler do 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8, diz assim: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e anegará pela sua da sua vinda. Agora, versículo 7. Vamos ler o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, mas somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, o Espírito Santo de Deus, glória ao nome de Jesus, é ele junto com a igreja que está resistindo à operação, do Espírito Anticristo, que já está na terra. A atuação dele, o engano dele, a heresia dele, a oposição contra a igreja do Senhor já está na terra. Mas a igreja, junto com o Espírito Santo, está resistindo, porque a trombeta brevemente irá tocar. Amém? Deus abençoe você por este momento maravilhoso, onde nós aprendemos a respeito do Jesus e o Espírito Santo. Então, desde a profecia até a volta do próprio Jesus, o Espírito Santo não sai de cena. Ele atua, ele trabalha poderosamente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria fazer oração invocando para nossas vidas essa atuação plena do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ore comigo. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, eu te peço, Jesus Cristo, nesta manhã deste dia, Senhor. Ó Pai, que o Senhor estenda suas mãos poderosas sobre os teus servos, sobre os teus filhos, Senhor. Aqueles que irá escutar esse vídeo à tarde ou à noite, Senhor. Também estende tuas mãos poderosas, que teu Espírito Santo venha capacitar com entendimento, com sabedoria, com graça, frutificando em nossas vidas. Pai de amor, é isso que eu te peço em nome de Jesus. No existe do teu Espírito Santo, aqueles que creem nesta promessa, batiza com o Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.